Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente mergulha numa negociação bem complexa, que é a do retorno do Lucas Paquetá ao Flamengo. Com base no que a gente tem visto, a questão central é bem clara. O que vai definir esse desfecho? É a vontade declarada do jogador de voltar para casa ou a estratégia financeira bem fria do West Ham? Eu vou defender que a determinação do atleta é a força dominante que, no fim, vai destravar essa operação. E eu já vou por outra linha. Para mim, no futebol de hoje, a vontade do jogador é só uma das variáveis na equação, sabe? A lógica financeira e o poder que o contrato dá ao clube inglês são os fatores que, na prática, vão ditar os termos e se essa transferência vai ou não acontecer. Olha, para mim, o ponto de partida é que a decisão do Paquetá já está tomada. Aos 28 anos, não é só saudade de casa. Ele está buscando um projeto que o reposicione, que o mantenha relevante para a seleção brasileira. Ele acredita, e parece que com razão, que o Flamengo oferece o caminho mais rápido para títulos importantes, algo que, ficou mais distante para ele lá fora. Essa convicção, essa urgência de carreira, isso cria uma pressão diária no West Ham que vai muito além de uma simples negociação de valores. Sim, eu entendo perfeitamente o seu ponto sobre o projeto de carreira, mas o desejo do jogador, por mais genuíno que seja, ele esbarra na realidade dura de um contrato vigente na Premier League, né? O West Ham não está sendo irracional, está sendo pragmático. O clube, de propósito, arrasta a negociação até o limite da janela agora, em 2 de fevereiro, usando o tempo como a principal ferramenta deles. O objetivo é muito claro. Ou aparece uma proposta melhor de outro clube, o que é improvável, ou o Flamengo cede e paga os 45 milhões de euros que eles querem. O impasse não é de vontade, é matemático. 35 na mesa contra 45 pedidos. Mas essa matemática não considera o fator humano, entende? A vontade explícita de um atleta do calibre do Paquetá de sair, isso contamina o ambiente e, mais importante, desvaloriza o próprio ativo. Manter um jogador-chave publicamente insatisfeito é um péssimo negócio. E tem mais. Ao dizer que o único destino que ele quer é o Flamengo, ele na prática fecha a porta para outros clubes, isolando o West Ham para negociar só com o Flamengo. Isso não enfraquece a posição deles? Enfraquece, claro, mas não anula o poder do contrato. O desejo não rasga um documento legal que vale milhões, né? E tem outro ponto que a gente não pode esquecer. A rigidez do West Ham também é um reflexo das novas regras de fair play financeiro na Inglaterra, que estão bem mais duras. Eles não podem simplesmente aceitar uma perda de 10 milhões de euros num ativo principal sem ter um plano de reposição imediata, o que é quase impossível na janela de janeiro. Então a força do contrato nesse cenário não é só poder, é uma questão de governança. Manter a posição firme é a jogada mais segura para eles. Certo, entendo a questão financeira, mas manter a força a um jogador que não quer ficar pode ser um prejuízo ainda maior a longo prazo. Um Paquetá desmotivado, jogando sem brilho por mais 6 meses, ele valeria os mesmos 45 milhões na janela de julho? Eu duvido muito. O West Ham está numa sinuca de bico. Ou negocia agora por um valor um pouco menor, ou arrisca ver o ativo dele se depreciar. A pressão do jogador cria sim um risco financeiro para o clube. Esse risco existe, concordo. Mas a diretoria inglesa parece apostar que o profissionalismo do jogador vai falar mais alto. E vamos voltar à questão do projeto esportivo. Por mais que seja atraente para o Paquetá, ele não paga as contas do West Ham. Para eles, a conversa sobre títulos no Flamengo é ruído. A conversa que importa acontece na planilha. A data de 2 de fevereiro não é um detalhe, é a arma principal. Eles acreditam que o desespero do Flamengo para fechar o elenco vai aumentar e a proposta vai subir. Eu já vejo de outra forma. A urgência é mútua. O Paquetá tem a própria data limite dele, que é o início da temporada aqui e as convocações da seleção. Ele não pode se dar ao luxo de ficar nesse limbo. Essa urgência pessoal do atleta é o que, na minha visão, vai forçar uma flexibilização do lado inglês. O clube não quer um problema, ele quer uma solução. E a solução mais rápida passa por achar um meio termo com o Flamengo. É uma aposta.
Eles apostam no contrato, você aposta na vontade. Exato. E para encerrar meu ponto, eu reafirmo, as cifras são o maior obstáculo, sem dúvida nenhuma. Mas a determinação do Paquetá, que é baseada num plano de carreira muito claro e na identidade dele com o Flamengo, essa é a força motriz que vai acabar encontrando uma saída para esse impasse. E eu finalizo reforçando que nesse nível de elite do futebol, a vontade do atleta é um elemento importante sim, mas raramente é o decisivo. A estratégia calculista de um clube financeiramente robusto como o SM, focada em maximizar o valor dos seus ativos, é isso que, no fim das contas, vai definir os termos, o prazo e principalmente se essa transferência vai ou não se concretizar. Fica clara a tensão clássica do futebol moderno. A ambição de um atleta contra a lógica de mercado de uma instituição. As informações que temos permitem explorar essa dinâmica, mas só o tempo dirá qual dessas forças vai prevalecer.